Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nas aulas anteriores nós já falamos sobre derivadas parciais, já comentamos como calcular essas derivadas parciais e já falamos sobre uma das possíveis aplicações que era encontrar o plano tangente a uma determinada superfície num ponto e a partir desse plano tangente poder calcular uma aproximação linear, né, de um ponto próximo a esse ponto de tangência por meio desse plano tangente, ok? Então essas eram algumas aplicações que a gente acabou utilizando, né, as derivadas parciais. E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta importante para fazer esse tipo de cálculo, né, que é a chamada regra da cadeia, né? A regra da cadeia para funções de uma variável ela era utilizada para calcular derivadas de funções compostas, né? Aqui vai seguir o mesmo princípio. Nós vamos utilizar a regra da cadeia para calcular funções compostas, só que para mais de uma variável. A diferença é que aqui a regra da cadeia vai ter muitas versões. E aí a gente vai tratar dos dois casos mais importantes, né, onde essas regras de derivação vão ser aplicadas a cada tipo de caso e vamos identificar o tipo de caso e como responder, ok? Então, por exemplo, nesse primeiro caso, suponha que z seja igual a f de xy. E nós tenhamos x e y como sendo escritas em função de t, ou seja, nós temos uma função z escrita em função de x e y, e esses meus x e y são escritos em função de t, certo? Então, dessa forma, z é uma função diferenciável onde essa regra, pelo que está rabiscada aí de amarelo, né, ela obedece. dz dt é igual a del f del x vezes dx dt mais del f del y dy dt, certo? E é com base nessa regrinha que nós vamos calcular, né, esse primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo ele diz que se z é essa função dada, de maneira que x é o seno de 2ty é o cosseno de t, ele quer que determine dz dt para que t seja igual a zero. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular dz dt. Quem é dz dt? Nós já vimos del f del x dx dt mais del f del y dy dt. Ok? Essa é a nossa função. Então vamos calcular particularmente cada caso, certo? Particularmente cada caso nós vamos ter que del f del x é, então vamos pegar f e derivar com relação a x, fica 2xy mais 3y a quarta, ok? E del f del y vai ser x quadrado mais 12xy a terceira, ok? É assim que a gente calcula essas derivadas parciais, ok? Agora vamos calcular dx dt. X é uma função composta em função de t, né? É seno de 2t. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a regra da cadeia, né? Dentro da regra da cadeia. Então, nós vamos fazer a derivada de 2t, que é 2, vezes a derivada do seno, que é o cosseno de 2t. E para y, dy dt, nós vamos derivar y com relação a t. A derivada do cosseno, no caso, vai ser menos seno. Menos seno de t. Ok? Então tá aí as nossas derivadas. Agora vamos calcular ela, né, para t igual a zero. Para t igual a zero, quem será o valor de x e y? O valor de x vai ser seno de 2 vezes zero, que é o seno de zero, que é zero. E y será cosseno de zero, que é 1. Ok? Então, nós vamos ter quem será, qual vai ser o valor de del f
del x quando x é igual a 0 e y igual a 1. Nós vamos pegar lá del f del x. Aqui é del x, tá, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Del x, ok? E aí a gente vai pegar aquela função lá em cima e aplicar. x0 e y1, como fica? Fica 2 vezes 0 vezes 1, não é isso? Mais 3 vezes 1 a quarta. Isso aqui dá 0, isso aqui vai dar 3. Quem é agora del f e del y para os mesmos valores? X igual a 0, y igual a 1. Isso nos dá 0 ao quadrado, né? Mais 12 vezes 0 vezes 1 à terceira. Tudo isso aqui é 0, então isso é 0, ok? Quem vai ser dx dt para t igual a 0? Isso vai ser 2 vezes cosseno, não é isso? De 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Cosseno de 0 é 1 vezes 2, 2. Então isso é 2. E quem vai ser dy dt para t igual a 0, né? Isso vai ser... Isso aqui depois eu apago. Isso vai ser menos seno de 0. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Seno de t menos seno de 0, que vai ser 0. Logo, quem vai ser o resultado final? dz dt é igual a função lá de cima. Ó. Vou fazer aqui em cima, é melhor, né? Vou fazer aqui, fica melhor de visualizar. Vai ficar dz dt igual a del f del x, né? Tá aqui, ó, na nossa formulazinha. Quanto foi que deu del f del x aplicado em 0 e 1? 3 vezes dx dt aplicado para t igual a 0 deu 2, isso mesmo, mais del f del y deu 0 e dy dt deu 0, isso dá 0, então aqui dá 6 como resultado da primeira questão, ok? Então é assim que a gente resolve derivadas utilizando regra da cadeia. O mais legal da regra da cadeia são as aplicações dela, como nós vamos ver nesse caso aqui, né? Onde eu tenho uma aplicação e nós vamos ter que utilizar a regra da cadeia como uma maneira de resolução dessa aplicação. A pressão em kilopascal, o volume e a temperatura em Kelvin de um mol de um gás ideal estão relacionados por meio da fórmula, aquela fórmula que vocês já conhecem, né? PV igual a 8,31 T. Determinar a taxa de variação da pressão quando a temperatura é de 300 Kelvin. E está aumentando a uma taxa de 0,1 Kelvin por segundo. E o volume é 100 litros. E está aumentando a uma taxa de 0,2 litros por segundo. Ele quer saber a taxa de variação da pressão. Então ele quer saber dP dt, que é a taxa de variação da pressão com relação ao tempo. Dessa forma, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter P igual a deixa eu só pensar aqui, certo? Como é que eu vou fazer aqui? É isso mesmo, eu vou isolar P aqui, vou passar V dividindo, certo? Vai ficar 8,31 T sobre V, ok? Então P vai ficar isolado. E aí nós vamos derivar dos dois lados, nós vamos derivar P com relação ao tempo
e todo esse outro lado com relação ao tempo, ok? Esse 8,31 a gente vai tirar da derivada, ok? Então vai ficar dp dt igual a 8,31 vezes. Aí aqui a gente vai ter uma divisão, né? Aí a gente vai ter que utilizar a regra da divisão da divisão para derivadas, que vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada. Deixa eu apagar isso aqui. Só indicando o que a gente está procurando. Não precisa não escrever não. Vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado, né? Deixa eu escrever isso melhor aqui, viu? Ficou muito bagunçado. Vamos lá, tentar novamente. Aqui vai ficar 8,31 vezes derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Então isso aqui vai ficar assim, ó. dp dt vai ser igual a 8,31 vezes. A taxa de variação da temperatura com relação ao tempo é 0,1. Deixa eu voltar aqui, peraí. É 0,1 vezes o volume usado é 100 litros, menos a temperatura no momento dado é 300, vezes a taxa de variação do volume pelo tempo é 0,2. Tudo isso dividido pelo volume ao quadrado. O volume é 100, então vai ficar 100 ao quadrado, ok? Então aqui como é que vai ficar? dp dt vai ficar igual a 8,31 vezes 100 vezes 0,1 dá 10, certo? Então isso aqui é 10 menos 300 vezes 0,2. Isso aqui dá 60, então vai ficar 10 menos 60. Isso dá menos 50. Certo? Sobre 100 ao quadrado. E aí vamos calcular, fazer essa conta, ver quanto dá, certo? Deixa eu pegar aqui a calculadora. E aí nós vamos fazer 8,31 vezes 50 dividido por 100 dividido por 100 duas vezes. Isso dá o equivalente a 0,04155, certo? Essa é a taxa de variação em quilopascal. Deixa eu só ver se em quilopascal, que é P, né? Como ele indica aí. Pelo menos é o que ele indica. O pessoal da física aí corrija se eu estou usando a unidade certa. Por segundo. Ok? Então essa é a taxa de variação da pressão com relação ao tempo. Ok, beleza. Bom, vamos apagar aqui para usar a regra da cadeia. Parte 2, né? Eu queria ir até derivada direcional, mas não vai dar tempo não. Vamos falar só da regra da cadeia, tá bom? Até porque a regra da cadeia tem a sua segunda parte. Ok? Essa segunda parte é bem importante. Nessa segunda parte, nós vamos trabalhar sobre a regra da cadeia, né? Aplicada quando, que é o segundo caso, que ela é aplicada quando x é escrito como função de duas outras variáveis, st no caso, e quando y é escrito como função também dessas duas outras variáveis, st. Então nós vamos ter duas aplicações da regra da cadeia. A derivada de z com relação a s e a derivada de z com relação a t.
conforme vocês podem ver nesses enunciados aqui, ok? E aí seja dada z igual a e elevado a x vezes seno de y. E de maneira também onde nós temos que x é igual a st ao quadrado e y igual a s quadrado t, ele quer que determine quem é del z, del s. Primeiro, né? Quem é del z, del s? Primeiro, del z, del s é del z, del x, vezes del x, del s, mais del z, del y, vezes del y, del s. Então, quem vai ser del z, del s? Vamos derivar z com relação a x, né? A derivada disso aqui com relação a x é ele próprio. É elevado a x vezes seno de y, vezes a derivada de x com relação a s é t quadrado, né? A derivada de z com relação a y é elevado a x vezes o cosseno de y, né? Deriva o seno, o outro é considerado constante. E a derivada de y com relação a s é 2st. E aí quem vai ser del z, del s? Vamos trocar x e y, né? Para ficar tudo numa variável só. Vai ficar t quadrado vezes e elevado a st quadrado vezes o seno de s quadrado t mais e elevado a st, né, quadrado, vezes cosseno de s quadrado t vezes 2st. Então é assim que a gente calcula del z, del s. Agora vamos calcular del z, del t, que vai ser quem? Del z, del x, vezes del x, del t, mais del z, del y, vezes del y, del t. Aqui como é que vai ficar? Del z, del t. Derivada de z com relação a x, né? Vai ser e elevado a x seno de y. Derivada de x com relação a t é 2st, né? Aqui vai ficar 2st. Mais, derivada de z com relação a y vai ser, no caso, e elevado a x vezes cosseno de y. Vezes derivada de y com relação a t vai ser s quadrado. Fazendo as substituições, vai ficar del z, del t igual a e elevado a x, no caso é st quadrado, vai ficar igual a e elevado a st quadrado, vezes seno de s quadrado t, vezes 2st, mais e elevado a st quadrado, vezes cosseno de s quadrado t, vezes s quadrado. Essa é a nossa derivada implícita com relação a t, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro. Próxima aula a gente dá prosseguimento falando sobre derivação implícita, tá bom? E a partir da derivação implícita a gente já vai falar das chamadas derivadas direcionais e vetor gradiente, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a gente tira no momento oportuno, beleza? Abraço, tchau, tchau.